Prontinho. Bom, deixa eu pegar aqui o resuminho que eu fiz. Vocês podem interagindo, tá, gente? Pode ir colocando lá no chat que vocês estiverem pensando, sentindo. Gosto que seja uma troca. Então, hoje, né, como eu falei, esse céu, ele tá começando a desenhar uma geometria muito específica. E como tudo que tá em cima tá embaixo, né, a gente tá sempre em ressonância com esse céu. Então, a gente está com três planetas que está recuando ao mesmo tempo. Gente, se tiver algum astrólogo aqui, podem super falar se eu estiver falando alguma besteira, viu? Não sou astróloga, mas vou falar um pouco aqui do que eu dei uma estudada. Então, eles estão recuando ao mesmo tempo, né? Mercúrio, Netuno e Saturno. E eles vão formando uma estrutura, né? Quando eles estão recuando juntos. E eu sinto, né, que a estrutura é uma palavra que a gente está precisando olhar. É uma palavra que eu sinto que, principalmente quem está nessa caminhada de se encontrar espiritualmente, de se entender espiritualmente, né, nos últimos anos, depois que você vai fazendo uma longa caminhada espiritual, chega um momento em que você precisa criar uma estrutura, que você precisa sustentar tudo aquilo que você visualizou, tudo aquilo que você sentiu, todas as expansões de consciência que você teve, todos os processos, às vezes corporais muito profundos, né? Se você vai para uma linha que trabalha mais a meditação ativa, né? Que é também um pouco do meu trabalho. Então a gente vai precisando criar essa estrutura para a gente sustentar tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vai sentindo, todas as visões que a gente vai tendo ao longo do tempo. Porque provavelmente vocês já conheceram ou vocês já foram assim em algum momento. Eu já fui assim em algum momento, tá? Admito. Que a gente vai vendo tanta coisa, a gente fica um pouco deslumbrado com aquilo que a gente está vendo, só que a gente não faz nada realmente com tudo aquilo. Entende? Tipo, a gente vai vendo e a gente é gostoso pro nosso ego, mas a gente não faz de fato nada com aquilo. A gente fica muito ainda na mente, né? Nessa esfera ali de certa ilusão até, né? De que aquilo só de ver já vai resolver. E às vezes a gente precisa tomar um pouco mais de ação para conseguir realmente aplicar na nossa vida os ensinamentos espirituais que a gente recebe desses lugares mais invisíveis, né? Então, estrutura, eu sinto que é uma palavra que eu quero usar muito para que a gente crie essa estrutura interna para sustentar tudo aquilo que a gente recebe. Então, essa estrutura nessa palavra que está sendo usada hoje é porque não existe forma, né, sem geometria. Só adicionando aqui as pessoas que estão entrando. Não existe forma sem geometria. Então, a gente não existe uma vida sustentada no mundo sem uma arquitetura energética sustentando ela, né? Então, tudo tem uma estrutura por trás e uma estrutura que precisa existir para que aquilo possa ser sustentado. Então, os planetas retrógrados, né, eles estão vasculhando memória, família, pertencimento, né? Pergunta se essa narrativa de quem a gente é, esse lugar onde a gente aprendeu a caber, ressoa realmente com a sua frequência original ou é só um hábito que você aprendeu para caber, para ser aceitável, para ser palatável, né? Então a gente começa a revisar sonhos, a imagem que a gente projeta no mundo, o que a gente chama de sonho é fato, o propósito que a nossa alma veio criar, ou é uma ilusão herdada, emprestada de alguém que um dia você decidiu imitar, ou algo que você decidiu fazer para sobreviver em algum lugar, para ser aceitável em algum lugar. Essas são perguntas importantes, né? Porque quantas vezes a gente acha que a gente gosta de alguma coisa, a gente acha que a gente pensa, pera, pronto. A gente acha que a gente quer alguma coisa, mas na verdade isso foi herdado. Eu acho que eu preciso querer isso. E a gente vê muito isso numa estrutura que a gente acha que precisa seguir um passo a passo para ter uma vida aceitável aos olhos dos outros. Faz sentido o que eu tô falando? Faz? Tá. Então, é, tudo isso, né, cobra da gente um amadurecimento sobre como a gente exerce a nossa autonomia.
Lembra que todo mundo tem livre-arbítrio, né? Então, pergunta, né, se a gente está pronta para sustentar com estrutura e sem culpa o espaço que antes a gente só desejava ocupar. Sabe aquele desejo nosso mais profundo que a gente nem fala? A gente às vezes nem fala nem pra gente mesmo, porque a gente tem vergonha de falar. Por parecer grandioso demais, por parecer que a gente vai se achar se a gente querer isso, se a gente proferir isso em voz alta. Só que tem espaços que são nossos, sim. Tem estruturas que são nossas, tem geometrias que são nossas, que fazem parte da história da nossa alma e que a gente precisa ocupar para que aquela famosa luz possa brilhar. Eu falei muito isso nas aulas da visão, né, que essa dualidade que a gente tanto fala, essa pesquisa sobre a origem do bem e do mal, que há séculos, né, a gente está tentando desvendar na nossa sociedade, esse bem e mal, ele existe dentro da gente. A gente vê isso em vários estudos místicos antigos, mas se a gente pegar a Bíblia mesmo, a primeira parte, né, do Antigo Testamento, a gente já vai ver nas primeiras páginas sobre essa origem do bem e do mal, né, que faz parte do ser humano ter esse bem e mal dentro dele. E, segundo James Hillman, que é um psicólogo, ele fala que algumas pessoas, né, que a gente tem uma semente do carvalho que a gente meio que já vem com ela, e que algumas pessoas vêm com a semente meio podre, assim, que já vem com esse mal muito forte dentro delas. Se estamos aqui, eu acho que estamos bem, que a gente tem o mal dentro da gente, sim, mas né, não somos sementes podres, assim espero. Mas ainda assim a gente precisa fazer uma escolha consciente, eterna, se a gente vai exercer mais do bem ou mais do mal. E é sempre uma linha tênue onde a gente está. E em vários estudos mágicos, por exemplo, falam, relatam, tem até um livro que chama Árvore da Vida, que é muito bom esse livro, depois se vocês quiserem procurar. O cara escreveu quando ele era bem novo, assim, mas realmente acho que ele estava iluminado escrevendo esse livro, assim. E ele traz uma coisa que me fez pensar, que talvez faça vocês pensarem também. Que quando a gente está orquestrando o propósito da nossa alma mesmo, sabe? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que em algum momento fez alguma coisa na vida em que sentiu que a coisa fluía, assim. Tipo, parecia que era 100% você fazendo aquilo ali. E às vezes é uma coisa até meio estranha. Eu sinto isso quando eu tô fazendo o meu trabalho. Quem já fez coisa comigo sabe que às vezes, tipo, o que é isso? O que é isso que tá acontecendo aqui? Mas tem uma fluidez que acontece. E eu sinto que é com o momento que eu tô realmente ali ancorando o propósito da alma. E aí, nesse livro, ele pergunta, né, se, mesmo que sejam poucas pessoas, estiverem ancorando, né, esse propósito da alma, estiverem expressando a partir desse lugar, o que acontece com o mundo? Né, há melhoras positivas. Quando mais pessoas estão nesse lugar, se a gente for falar até de frequência, numa frequência de maior contentamento, de maior alegria. Quando uma pessoa está expressando o propósito da alma, automaticamente ela está vibrando uma coisa mais elevada, porque ela está se sentindo melhor com ela mesma, ela está sentindo aquele famoso flow, né, que a psicologia positiva fala muito. Se algo está fluindo, uma nova estrutura está sendo criada nesse lugar. E as pessoas que estão perto dessa pessoa vai sentir aquela energia. Então ele propõe que isso, de certa forma, quanto mais pessoas exercem o propósito da própria alma, então estão no caminho da alma, há uma melhora energética no mundo, há uma melhora no mundo. E eu prefiro acreditar nisso do que acreditar que não existe nenhum caminho, de que a gente está ferrado, de que o apocalipse está chegando mesmo e a gente só tem que se preparar, né? Eu prefiro ser otimista porque sinto que, e principalmente que é um tanto um mito aqui no Brasil, né? Assim, a gente tem medo de falar da morte, mas de fato é uma certeza, né? Vários místicos antigos falam muito da morte porque é um processo de alquimia, é um processo que a gente vai precisar encarar em algum momento, e se você acredita em outras vidas, vai precisar encarar em vários momentos. Essa é a certeza, mas o que a gente faz até isso é um caminho de evolução da alma. Então, hoje, né, começa um processo que vai ali até 26 de julho, mais ou menos,
está nos convidando a olhar para tudo isso. Está nos convidando a nos perguntar, né, se você está pronta para se você está pronto e pronto, né, para sustentar com estrutura e sem culpa o espaço que você veio ocupar, o espaço que é seu. E deixa eu só desligar até o meu microfone. Gente, tem algum microfone ligado? Eu não tô conseguindo. Achei. Pronto. É, calma. Então, três perguntas, né? Uma única raiz. Então, a estrutura que está sendo sustentada agora por você e por mim, né? É original ou foi substituída em algum ponto do caminho por uma versão que coube melhor nos olhos dos outros, até no olho do seu próprio ego, sabe? Ah, é melhor fazer isso aqui porque é mais bonito, porque é mais aceitável, porque é menos estranho, porque isso é o que dizem que tem que ser, porque isso vai ser melhor. Provavelmente você já fez isso na sua vida. Eu já fiz várias vezes. Levanta a mão quem já fez isso. Quem já tentou seguir por um caminho, né, que parecia mais bonitinho. Pois é, a gente faz isso porque a gente quer ser aceito, né? Só que, né, isso para a gente. Isso deixa a gente cada vez mais longe da nossa frequência original, dessa essência que existe. E por isso eu quis tanto fazer essa meditação hoje, mesmo de última hora, assim, estava pensando, porque eu queria realmente marcar a data de hoje, assim, e trazer uma ativação para a data de hoje, para que mais pessoas ocupem o próprio lugar. É como um recado também de mim para o universo, tipo assim, eu vou ocupar o meu lugar, sabe? Eu vou ocupar o meu lugar com a minha estranheza, com a minha originalidade, com aquilo que é verdade para mim. Porque, né, de acordo com esse livro que eu te falei, desse mago, é assim que a gente muda o mundo. Então, queria compartilhar isso com vocês. E lembrando, né, que toda estrutura tem uma forma. E toda forma, no final, ela pode ser original, ela pode ser copiada. Pode nascer, né, desse desenho que a sua alma trouxe, ou pode ser uma tentativa de replicar um formato que nunca foi seu. E no fundo, a gente sabe reconhecer a diferença. Mesmo que a nossa mente tente ficar negociando. Tipo, ai, mas isso é melhor, isso é mais aceitável, isso é mais palatável. Então, hoje, o processo que eu vou guiar aqui com vocês, quem já fez comigo aqui processo, levanta a mão, dá um oi no chat para eu ver quem já conhece, quem nunca fez. Tá. Algumas pessoas, tem bastante gente nova aqui que eu nunca vi. Sejam bem-vindos, viu, gente? Então, para quem é novo, primeira vez, seja bem-vinda, Maria Elisa. Então, quem não conhece, quem nunca fez, a gente vai trabalhar uma respiração, tá? A gente vai fazer uma respiração consciente. Se tiver alguém grávida aqui, faz a respiração sua normal, tá bom? Pan, seja bem-vinda também. Quem estiver grávida, faz a respiração normal. Quem não estiver grávida, faz a respiração que eu vou falar para vocês. Ao longo do processo, eu vou entoar alguns sons. Esses sons vão funcionando como frequências, justamente para trabalhar, né? O corpo, trabalhar a forma que você vai se sentindo, a forma que você vai se abrindo para essas energias. Todo momento, eu vou guiar imagens também para você trazer para sua tela mental. O que é a tela mental? Sabe quando você fecha os olhos, você começa a imaginar? Isso é a sua tela mental. A sua imaginação, né, como se passasse um filmezinho ali, aquilo é a sua tela mental, tá? Então eu vou guiando algumas imagens justamente para a gente ir trabalhando e vou convidando vocês a tocar em algumas partes do corpo, tá? Tocando no seu coração, tá? E a respiração que a gente vai fazer é uma respiração que chama respiração consciente, tá? A gente vai inspirar pela boca e a gente vai soltar pela boca. Às vezes é desconfortável, às vezes você não vai querer fazer. E, gente, olha, eu sei, toda vez que eu sendo guiada por alguém, a pessoa fala, ai, respira, me dá um ódio, sabe? Eu sei que dá ódio. Eu sei que a gente não quer fazer, porque é desconfortável. Nani, seja bem-vinda também. Mas esse desconforto é justamente porque
muitas vezes tem coisas no nosso corpo que a gente está carregando, somatizando, e essa respiração ela vai convidando para dissolver. E às vezes é uma coisa muito velha, sabe? Uma coisa que está há muito tempo com você, uma coisa que você até já está apegada, sabe? Quando a gente se apega a uma dor, a um trauma, a uma coisa antiga, uma coisa que já passou, mas a gente ainda está apegada. Daí a gente fica carregando o nosso corpo que nem uma mochilinha pesada, né? Eu faço muito isso. Se sou a única, que, que inferno que eu sou a única, mas eu acho que todo mundo faz um pouquinho disso, assim. Então, hoje a gente vai fazer essa respiração para ir dissolvendo essas camadas. E a gente vai trabalhar muito com o que eu tenho chamado de respiração pleiadiana. Algumas pessoas chamam assim também. É, ao- Nossa, até me perdi, gente. TDAH hein? É assim. Aí eu vou, olho pro chat, aí eu penso em outra coisa, já perdi a linha de raciocínio. Mas enfim, a gente vai dissolvendo essas camadas e eu vou convidar vocês para fazer alguns sons de vez em quando também, então para soltar mais. E a gente vai trabalhar nisso que eu tenho chamado de frequência original. O que é isso? É a gente entender que existe essa frequência que está com a gente desde muito tempo. Cada um tem a sua própria frequência. Sabe quando a gente pega o nosso material genético e cada um tem um material genético? Até gêmeos têm materiais genéticos diferentes. É uma coisa original. Cada um tem o seu, cada um tem a sua frequência, que vai se ampliando, que vai evoluindo quando você for evoluindo, né, a nível espiritual, a nível de alma, em diversas vidas, em diversas dimensões, né? Mas a gente vem com essa frequência e a gente esconde essa frequência. Como se fosse aquele nosso dom que vem com a gente esconde ele. E quando eu falo dom, não tô dizendo de tipo que a gente às vezes tem uma maneira muito de grandeza na nossa sociedade, né? Então, meu dom, eu tenho que ser a próxima Anitta. Não é isso, sabe? O nosso dom, ele pode ser às vezes tão mais simples e não por isso é menos importante, tá? Então, a gente vai trazer essa sensação dessa frequência original, essa sensação da gente voltar para nossa própria casa interna. E a partir desse lugar, a gente se perguntar, tá, o que eu tô expressando no mundo hoje é meu mesmo ou eu tô fingindo? Tô fazendo o masking, né? Mascarando e fingindo ser outra pessoa que eu não sou. O que que é realmente meu? O que que eu tô só replicando porque eu acho que tenho que? Então a gente vai trazer essa sensação de ser a gente mesmo, de ocupar o nosso lugar no mundo. Fechou? Então tá bom. Então vamos começar. Quero convidar vocês a fechar os olhos. Tentem sentar com uma postura mais ereta, abrindo mesmo o peito. Hum. Quero te convidar a colocar a mão direita abaixo do seu umbigo, no seu centro. Você vai começar a trazer respiração consciente para esse centro, como se você realmente estivesse se conectando com esse centro. Lembrando, a respiração consciente é puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, lidando com o desconforto da respiração. Você vai se conectando a esse centro. Ah. Toda vez que você expira, você vai trazendo o seu som. Como se você soltasse um suspiro mesmo, soltando os pesos que estão há tanto tempo com você, ou também pesos recentes. Você vai soltando.
Se conectando com esse centro. E você vai começar a imaginar, trazer para sua tela mental, que ao se conectar com esse centro, é como se você criasse uma bolha de energia que nasce desse centro e preenche ao redor do teu corpo. Uma bolha de energia transparente, que não está aí para te proteger, mas sim para potencializar. E a cada vez que você solta a sua respiração e você solta o seu suspiro, você sente que vai abrindo um espaço dentro de você. É a partir desse espaço que a gente começa a relembrar. E agora você move a mão direita para o espaço do seu coração, no cardíaco. Você vai espalmar a mão nesse espaço, sentindo todo esse espaço, tentando perceber a geometria que reside nesse espaço. E você vai trazer a sua respiração ainda mais profunda. Realmente soltando, trazendo essa sensação para o corpo de soltar. E muitas vezes, quando a gente encara esse espaço do nosso coração, quando a gente realmente se conecta e mergulha nele, pode ser que a gente sinta uma angústia, pode ser que a gente sinta medo, algo muito antigo que você vem carregando nesse espaço. Uma tristeza velha, uma mágoa. Nós carregamos muitas emoções nesse espaço, mas também a gente carrega muita força, muita possibilidade de conexão, muita possibilidade de expansão. Eu quero que você respire nesse espaço agora. Que você tente perceber o que você tem guardado nesse lugar. O que está pronto para ser dissolvido hoje. Respirando, respirando e soltando. E agora, por um minuto, a gente vai trazer uma respiração um pouco mais desafiadora. Também só pela boca. Você vai fazer uma respiração do fogo. Sua mão ainda está no seu coração. Você vai puxar e soltar o ar pela boca, mas um pouco mais forte agora. Sentindo seu abdômen para frente e para trás. Soltando, soltando. E deixa vir. Talvez esse desconforto venha, mas perceba o que precisa soltar. O que precisa ser dissolvido agora nesse espaço, a angústia que você vem carregando, a mágoa de algo, de alguém, uma coisa tão antiga que não precisa mais estar aí. Soltando, soltando.
E solta, respira. Puxa o ar pelo nariz, suavemente, solta pela boca. Ah. Só sente esse espaço agora. Tenta perceber como ele estava antes da respiração, como ele está agora. E agora com o seu dedo indicador e o dedo médio, você vai posicionar a ponta dos seus dois dedos para um pontinho no centro do teu coração, entre os seus mamilos, bem no meio. Você vai pressionar esse ponto. Em algum momento você vai sentir como um clique, como se você tivesse chegado em um lugar em que você consegue conectar. Se você ainda não achou, vai colocando o dedo um pouco mais para o lado, um pouco mais para baixo, e você vai sentir esse clique. E tenta perceber o que esse espaço está trazendo para você. Se você consegue fazer uma conexão rápida com esse espaço ou como se existisse algo bloqueando essa conexão. Lembrando de trazer a sua respiração consciente, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Soltando o seu suspiro, abrindo espaço. E agora a gente vai começar a puxar essa coisa velha que está nessa região, essa coisa velha que está te impedindo de ocupar o seu lugar. Essa mágoa, essa angústia, o que quer que seja, essa coisa antiga que não precisa mais estar aí. Se você escutou o clique quando você colocou os dedos, você vai imaginar que você está realmente puxando. Você vai usar os seus dois dedos e o seu polegar também para puxar, puxar para fora de você. Imagina que você está puxando. E você faz esse movimento de puxar, puxar. Vai puxando e puxando e puxando. Talvez seja um fio muito longa, uma coisa muito velha, uma coisa que está guardada aí há muito tempo. E você vai puxar para fora do seu coração. Puxando, puxando. E quando você sentir que você conseguiu terminar de puxar, você vai abrir a sua mão e deixar ela no ar, deixando que essa energia se dissipe. Respirando. E agora na sua mão, onde existia essa energia antiga, há uma alquimização, uma nova energia sendo formada. Uma energia violeta, brilhante. E você sente o poder dessa energia na tua mão. Você pode sentir a sua mão até maior. Essa energia violeta sendo formada como uma bola gigante de energia. Com a sua outra mão, você vai tocar nessa bolha de energia que está na tua mão. Você vai sentir essa bolha de energia entre as tuas mãos, agora. Pode ser que ela seja enorme, pode ser que ela seja pequenininha. Eu quero que você coloque a atenção nela. Pode ser que ela vai crescendo aos poucos, você vai sentindo ela crescendo.
Respirando, trazendo a sua respiração consciente, respirando e soltando. E assim que essa bola de energia se formar entre as suas mãos, você vai trazer ela bem para o teu primeiro chakra, tá ali na região do períneo. Traz essa bola. E sente como se essa bolha de energia se acoplasse nesse lugar. E assim que ela se acopla, em um clique, você sente a energia subindo. Você pode fazer um movimento com a sua mão dessa energia subindo, subindo pelos teus chakras, chegando até a coroa. E você sente essa energia fluindo através de você. Você sente a energia fluindo através de você, desobstruindo os lugares que estavam travados, desobstruindo esse fluxo natural, esse fluxo que é teu. Você vai sentindo essa energia subindo. Respirando e soltando. 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 Agora tua mão esquerda vai nessa região do teu centro, abaixo do teu umbigo, a mão direita espalmada no teu coração. Eu quero te convidar agora a soltar um som ou uma palavra, a sua assinatura. Deixa vir esse som através de você, abrindo espaço na tua garganta, alinhando os teus centros, desobstruindo o teu fluxo natural, entrando em contato com a sua frequência original, aquilo que você verdadeiramente é, antes dos condicionamentos, antes dos medos, antes de ser quem você é hoje. Antes de tudo, há uma frequência que é sua. Deixe o seu som, deixe as suas palavras. Relembra quem você é. Traz essa força natural, essa energia que é sua, esse fluxo que é teu. Traz ele. Traz a tua voz. Som também é plasma, som é frequência. Quando a gente traz a nossa frequência, a gente volta para a nossa frequência original. E vai percebendo que quando você vai trazendo o seu som, uma imagem da semente da vida vai se formando na tua tela mental. Cada fragmento do teu som se conecta com um ponto dessa semente da vida. Permita que essa conexão seja feita agora. Deixa o seu som vir. Talvez esse som esteja guardado há muito tempo, enterrado sobre muitos e muitos condicionamentos, sobre medo de parecer estranho, medo de parecer estranho. Esse é um local seguro, deixa o seu som vir.
Deixa a sua assinatura vir. Deixa a sua frequência original vir. Respira. Solta. E assim que você sentir essa conexão com a semente da vida, imagina que ela está vindo para o teu terceiro olho. Você pode sentir a vontade de tocar o teu terceiro olho, o ponto entre as suas sobrancelhas, enviando uma energia para a tua pineal, alinhando os teus centros, se abrindo para a tua própria frequência, aquilo que é teu por direito. E traz a sua respiração, soltando. Soltando mais uma vez. Pode relaxar suas mãos. Hum. Traz mais uma última respiração consciente, realmente soltando agora. Hum. Hum. E move os seus ombros, fazendo um movimento circular para trás. Solta o pescoço. Dá uma espreguiçada. Hum. Vamos se sentir. Solta mesmo o corpo. Se sentir pronta, se sentir pronto. Hum. Pode abrir os olhos. Hum. Como estamos? Todo mundo bem? Sim. Bem, legal. Ótimo. Gente, hoje, geralmente quando a gente faz, né, essas reprogramações com a frequência original, a gente pode sentir um soninho logo depois, a gente pode ficar às vezes um pouquinho mexida, dependendo daquilo que sentir muito forte, Cami, uau. Que bom, Carla. Pam, uau. Ai, gente, fico feliz. Que bom, que bom. Senti também, senti meu corpo todo vibrar. Uhum. Ai, que lindo. Senti bastante entre as sobrancelhas, bocejei bastante limpeza. Nem eu sabia que eu tinha esse som aqui. Isso mesmo, foi muito bom, muita potência, muita luz e amor. Estou vibrando e pulsando energia. Eita, que coisa boa! Hoje vai ficar todo mundo no propósito da alma. A gente sou muito grata, assim, da gente estar aqui hoje. Fazia tempo, né, que quem está aqui há muito tempo comigo sabe que a gente fazia essas meditações presenciais lá no Estúdio Maeva, em São Paulo. Então, é bom estar retomando assim. E espero fazer mais vezes. Então, aquele grupo que eu coloquei o link do santuário, permaneçam lá, porque a ideia é pelo menos uma vez por mês a gente fazer esses encontros, assim, que eu sinto que é importante. Obrigada, Gabi. Então, hoje, né, é normal às vezes ficar mexido com esse processo, tá? Às vezes vem coisas antigas que estavam guardadas, às vezes dá uma vontade de dormir. Super normal chorar, gente. Às vezes tinha uns gritos lá no estúdio, sabe? Às vezes é grito, às vezes é choro, às vezes é baba. Fiquem tranquilo.
Chorei litros também. Não acessei o som, mas uma limpeza imensa no coração. Ótimo. É isso. Lembra, é a nossa frequência original. Cada pessoa vai expressar aquilo em um momento. Já teve ativações que eu tava aos prantos, outras que eu tava só babando. Teve uma que eu já vomitei, tá, gente? Acontece. Já vi outras pessoas também, não foi só eu. Mas teve outras que era só alegria, só nossa, sabe? Que bom, estou viva na Terra. Cada momento da nossa vida a gente vai passar pelo processo de uma maneira diferente e isso é normal. O importante é que a gente não julgue. Não julgue o que vem no momento, porque geralmente é aquilo que você está precisando viver, aquilo que a gente está precisando sentir, né? A Erika falou, como eu precisava disso, bebam água. Esse é o outro aspecto que eu ia falar. Bebam bastante água hoje, tá? Como a gente vai mexendo, né, energia, frequência, a gente precisa da água mesmo para essas coisas que estavam antigas realmente serem dissolvidas, para que a gente tenha uma estrutura para lidar com tudo isso que vem, né? Quem chorou muito, né, tem que repor essa água aí. Então, hoje é interessante que vocês se observem, vejam o que está rolando, evitem álcool, eu sempre falo isso, ou drogas quando a gente faz algum processo, assim, para não ficar um monte de coisa em aberto, tá? Então, se sintam, se quiserem depois, vou abrir mais tarde o grupo lá, se vocês quiserem comentar como que foi. E em breve teremos outro processo desse, tá? Um último recado. É, Em alguns dias a gente vai abrir de novo as inscrições da Visão, que a gente vai fazer vários processos lá dentro da Visão. Quem fez, tem muitas meninas que fizeram que estão aqui. E dessa vez a gente vai ter até um processo mais longo mesmo, que vai ser num sábado, então a gente vai ter algumas horas juntos, ao vivo, tá? Tem coisas gravadas também. Depois eu vou colocar lá no Instagram tudo, mas só para avisar para vocês que teremos mais disso em breve e teremos também mais meditações através do grupo. Então, sempre aqui pelo Zoom, eu deixo o link lá, eu aviso, às vezes nem com tanta antecedência, que nem hoje, né? Menos de 24 horas. Mas deu certo, ó. No ápice estávamos em 34 aqui, então vai dar tudo certo, às vezes avisar em cima da hora. Vem que realmente tem que vir, tá bom? Então aproveitem o dia de vocês hoje, tá? Sintam tudo que vier, sem julgamento. E qualquer coisa vocês me mandam mensagem, tá bom? E eu vou mandar o link da gravação sim. Eu quero enviar pra minha galera. Mandem sim, tá? Eu vou colocar no YouTube daqui a pouco. E aí eu coloco lá no grupo da gente, tá bom? Então, obrigada, meus amores. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido e nos vemos em breve. Um beijo pra vocês. Tchau.